Deus colocou uma mensagem no meu coração com o seguinte tema: onde está o seu coração? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: onde está o seu coração? Lucas 17, versículo 28. Jesus, ele está falando sobre a vinda dele, a segunda vinda dele. E ele diz para os discípulos, se você ler o contexto histórico, ele diz: foi assim na época de Noé. E aí ele relata para os seus discípulos como que foi na época de Noé. Estava todo mundo comprando, vendendo, ninguém acreditava, todo mundo zombando, e de repente veio o dilúvio. Ok? Aí ele diz assim: e foi assim também, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. Segundo acontecimento importante da humanidade. O povo estava comendo e... Tem alguém aí? O povo estava comendo e bebendo, comprando e plantando e... Exatamente o que acontece nos dias atuais. Se compra, se vende, come, bebe, constrói e plantam. Mesma coisa. Mesmo BOzinho. E aí ele diz assim: mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e os destruiu a todos. E aí ele termina dizendo: acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Vai ter gente comendo, bebendo, vendendo, comprando, construindo e plantando. E ele vem no piscar de olhos buscar a sua... Uma irmã entendeu e deu glória a Deus. Outros estão preocupados se vai ou não. Eu vou repetir. Eu vou repetir. Vai ser exatamente assim a volta do Senhor Jesus, no piscar de olhos. Amém. Mais 3 entenderam. Até o final você vai ter convicção. Agora, anote aí Gênesis, capítulo de número 19, versículo 23 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, agora versículo 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Tudo bem até aqui? Feche os seus olhos. Oremos ao Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração. Peça para Deus falar com você. Peça para o Espírito Santo ministrar o seu coração. Eu só tenho o poder de emitir o som, mas quem fala o seu coração é o Santo Espírito. Diga: Espírito Santo, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a tua voz. Diga: Espírito Santo, eu não posso sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Eu quero sair em um nível mais elevado, mais perto de ti, mais parecido com o Senhor, mais sensível à tua voz. Eterno, eu te peço, fala comigo. Eu preciso, neste momento, exclusivamente do Senhor. Se o Senhor não for comigo, não acontecerá nada. Mas se o Senhor for comigo, eu farei proeza nesta noite, e teu nome será glorificado. Amém, amém e amém. Amém? Preste atenção. Para você entender o contexto histórico, além do texto que eu li, para você se situar na mensagem, a história é o seguinte: um homem que você já sabe, considerado o pai da fé, chamado Abrão, ele recebe um comando do Eterno para sair da sua parentela, da sua terra, e ir para um lugar que o Senhor ainda iria mostrar.
O Senhor manda ele sair, ele e a esposa, porque ele ainda não tinha filho. Inclusive, a esposa dele era estéril. E ele sai. Só que tem um detalhe: ele leva o seu sobrinho. A bênção estava sobre Abrão. A bênção estava sobre quem? A bênção estava sobre quem? Abrão. O seu sobrinho, talvez era o seu chaveirinho, a sua tiracola, como diz na Bahia. Só que ele estava andando com um homem abençoado. Quem anda com abençoado é o quê? Abençoado. Quem anda com amaldiçoado é amaldiçoado. Quem anda com fofoqueiro se torna o quê? Quem anda com mentiroso, a tendência é se tornar um mentiroso. Quem anda com incrédulo, a tendência é se tornar o quê? Incrédulo. Quem anda com crítico, se você só se reúne com crítico, se os seus colegas, seus amigos, aqueles que você considera amigos, são críticos, critica todo mundo, você vai se tornar, sem querer, inconscientemente, um crítico. Mas se você começar a caminhar com homens de fé, com mulheres de fé, mesma coisa, sem perceber, daqui a pouco você vai estar agindo com fé. Os milagres vão começar a pipocar na sua vida. E as pessoas vão olhar, mas o que está acontecendo? E você não vai nem saber explicar. Mas no fundo, é resultado da sua companhia, das companhias que você está tendo. Ló, andando com Abraão, começou a ser o quê? Abençoado. Quem é abençoado aí? Dá glória a Deus. Fala para o irmão que está ao seu lado, anda comigo, que você vai ser mais abençoado ainda. Amém? Anda comigo. Agora preste atenção. O cara foi tão abençoado, mas tão abençoado, que o negócio deles era ovelha. Ovelha precisa do que, gente? De pasto. Ovelha precisa de água. Ovelha precisa de pastor. O que aconteceu? O tio já é abençoado por natureza. O Ló que está encostado no tio, começa o quê? A ser abençoado. Vai aumentando o número de ovelhas. E daqui a pouco, falta pasto para tantas ovelhas. Aí eu imagino o seguinte, a Bíblia não relata, mas eu imagino, e ela me dá espaço para isso, que tanto os pastores de Abraão, quanto os pastores de Ló, começaram a acordar mais cedo do que necessário, para pegar o melhor pasto. Não sei se você sabe, mas a ovelha, ela não pode ficar todos os dias no mesmo pasto. Essa última viagem que eu fiz a Israel, eles estavam explicando. Eu não vou entrar nos detalhes, mas todo dia eles precisavam de um novo pasto, e não estava dando conta. Então eu imagino que os pastores de Ló começavam a empurrar as ovelhas de Abraão. Elas estavam tomando água, eles tiravam as ovelhas de Abraão e colocavam as ovelhas de Ló, e vice-versa. Começou a ter contenda. Aí, preste atenção, os caras deram relatório para Abraão. Abraão chega para Ló numa reunião de negócios, embora fosse parentes, mas é uma reunião de negócios, mercado corporativo. Aqui não é reunião familiar, é reunião de negócios, embora seja parente. Gênesis capítulo 13, versículo 8 ao 10. Ele diz assim: então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos, sangue do mesmo sangue, gente. Somos da mesma família, triunfante. Amém? Servimos ao mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito. Para que ficar disputando entre nós? Somos irmãos. Versículo 9. Aí está a terra inteira diante de você, meu filho. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda.
Abraão está tranquilo. Abraão sabe que a bênção não está no lugar. A bênção não está em placa de igreja. A bênção está na gente. Se você não fosse abençoado aqui, tu não vai ser abençoado em nenhum outro lugar. Se você não era abençoado lá, e você não mudar de atitude aqui, você não vai ser abençoado. Abraão está tranquilo. Ele diz assim, escolhe. Versículo 10. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem o quê? Irrigado, até Zoar. Olha o que a Bíblia diz. Era como o jardim do Senhor, como a terra do... A coisa era bonita de se ver, gente. Você já passou nessa zona rural de Bragança? Ontem a gente estava indo para a comunhão. Eu mostrei uma área para minha esposa toda verdinha, a coisa mais linda de ver. Eu não sei se é soja, se é milho, mas você olha assim, parece que está todas as árvores na mesma altura. Coisa linda, dá vontade de, sei lá. Dá ou não dá? Dá vontade de você ficar lá e admirando. Eu imagino mais ou menos assim o que Ló viu. E Ló, ele foi zoiudo. Ló foi o quê? Pergunta para o seu irmão, você é zoiudo? Fica olhando o comércio dos outros e cresce o olho. Fica olhando o irmão cantar um pouco melhor e diz, oh meu Deus do céu. Você é zoiudo. Quer ganhar tudo sozinho? Ló disse, esse velho pirou. Esse velho está gagá. Como assim ele manda eu escolher? Ele não está vendo esse lado aqui? Que é como o jardim do Senhor, como as terras do Egito. Ele não está vendo que aqui é melhor? Ele está mandando eu escolher? Deixa eu te falar uma coisa, quanto mais você for de Deus, menos apegado às coisas desse mundo você vai ser. Porque quem tem intimidade com Deus sabe que a bênção não está na espécie, não está no dinheiro. É a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Se o Senhor não abençoar, em vão vigia o sentinela. Ei! Se você ainda tem dificuldade dos 10%, tá mal. Precisa rever os seus conceitos. Abraão, ele diz, escolhe. Problema não, a prosperidade não está na direita e nem na esquerda. A prosperidade está em mim. Quem crê nisso? Diga, a prosperidade mora aqui. Pode vir o governo que vier, pode vir o plano econômico que vier, pode vir a crise que vier, a bênção, ó, está aqui. Você tem que crer nisso. E Ló cresceu o olho. Ló disse, é aqui, tio. Eu imagino Ló chegando para os seus, depois da reunião, chegando na reunião de planejamento com seus colaboradores, com seus pastores, falando, galera, vocês não sabem dar maior. O tio pirou, não sabe o que está fazendo. Vocês acreditam que ele mandou eu escolher o lado que eu quisesse? E os caras, e aí, você escolheu o quê? Você já sabe, né, velho? Ó aqui, tudo verde, água de sobra, parece o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E os caras, arrebentou. Agora a gente vai ter ovelha, ó, pra... Eita Deus! Mas ó, faz rápido, porque vai que ele chega em casa, conversa com Sara, e Sara vira a cabeça dele. Corre, rápido, vamos logo, desmonta essa tenda, vamos sair daqui. Vai que aquele pastor que brigou ontem com vocês, chega lá e faz ele mudar de ideia. Não é assim que o Zoiudo faz? Ele fala assim, ó, eu lembro uma vez, eu era office boy, garoto, tá? Hoje eu não sou mais bobo assim não. Eu ia na 25 de março e comprava umas canetas pirata, Montblanc, e colocava aqui, relógio, e colocava aqui. E tinha uma pegadinha no centro de São Paulo, que era a pegadinha do ouro. Quem lembra dessa? Quem foi de São Paulo? Lembra, Tom? Você não é dessa época, você é jovem. Embora tá careca, mas é jovem.
Como que era a pegadinha do ouro? O cara estava andando aqui na sua frente, ele já sabia que você estava aqui. Ele olhava aqui e ele abaixava. Caramba, nossa, meu. Aí você falava, o quê? Achei agora a aliança de ouro. Nossa, meu Deus. Cara, você não tem 50 reais aí, velho? Eu estou precisando de grana. Está aqui, ó, o ouro achei agora. Aí aconteceu comigo. Eu não tinha 50 reais, mas eu era zoiudo. Aí eu disse, cara, puxa, velho, sério, ouro? Eu não tenho 50, mas eu tenho essa caneta, velho. Eu falei, vou ganhar do cara agora. Montblanc, 10 conto, vou ganhar ouro 18 quilates. Peguei o ouro, coloquei, com medo de ser assaltado. Aí tem aqueles homens, não sei se tem hoje, com a plaquinha lá, compra ouro, não sei o que, tem ainda no centro? Compra ouro. Eu fui lá, senhor, onde que é a sua lojinha? Ele deu o cartão, eu fui, entrei na loja, subi no elevador, dei pro Orives e ele disse, meu filho, isso aqui é latão. Falei, puxa, pensei que tinha enrolado o cara e ele me enrolou, está empatado. Zoião. Zoião se dá? Ainda bem que eu não tinha 50. Entendeu? É assim. Não, ó, a gente vai dar um golpe no pastor. Não convida ele para reunião, não. A gente monta o esquema aqui e depois a gente abre outra igreja. Eu vou sair, mas eu vou levar tantas pessoas. Não chama ele não. Vamos dar o golpe no negão. É assim. Só que a bênção não está nisso. A bênção está na pessoa. Então entenda, pelo amor de Deus, isso aqui eu quero fazer você entender, por isso que eu estou investindo bastante tempo aqui. Ele olhou, mas olha o que diz a Bíblia Sagrada a respeito daquele povo, daquele jardim que parecia jardim do Senhor, como a terra do Egito. Gênesis 13:13. Não é à toa que é 13:13. Para um bom entendedor, um pinga é letra. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente... Os homens de Sodoma eram extremamente e pecadores. Contra quem? O cara não sabe onde está se metendo. Sabe, gente, ouça isso aqui, escreva se possível. Existem lugares bons com homens ruins. Cuidado com os critérios de sua escolha. Eu vou repetir pausadamente. Existem lugares bons com homens ruins, vírgula. Cuidado com os critérios de suas escolhas. Às vezes, você decide trabalhar em uma empresa por causa do bom salário, mas o ambiente de trabalho é altamente ruim. Não compensa. Você pode decidir morar em uma boa casa, ao lado de vizinhos maus. Não vale a pena. Você quer chamar os seus amigos, quer fazer a comunhão da célula, mas eles implicam com tudo, com qualquer carro que chega na porta da sua casa. Eles jogam lixo no seu quintal. Eles deixam o gato entrar lá e fazer necessidade no seu quintal. Eles levam o cachorrinho no seu jardim, o cachorrinho mata todas as suas plantas. Eles infernizam a sua vida. Não vale a pena. Vende essa casa e vai para outro lugar. Ou ora para Deus salvar essa gente. É melhor a segunda opção. Então preste atenção, cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece ser é. Aos olhos humanos ele fez a melhor escolha. Mas a Bíblia diz que os homens de Sodoma e Gomorra eram extremamente maus, ruins. Agora preste atenção. Deus, Ele não faz pacto com o pecado. Diga comigo, Deus
não faz pacto com o pecado. Os homens de Sodoma perceberam, preste atenção, os homens de Sodoma perceberam que tinham entrado dois seres diferenciados na casa de Ló. Por quê? Deus está por aqui com Sodoma e Gomorra. E Deus decide, é Deus que decide destruir Sodoma e Gomorra. Só que Deus é Deus. Deus é misericordioso. Deus é bom o tempo todo. Deus, eu imagino Deus assim nesse caso. Eu vou passar perto da casa, da tenda de Abraão, como quem não quer nada. Vou fazer ele me ver, sem demonstrar que eu quero que ele me veja, para ver se ele clama pelo seu sobrinho lá, que está em Sodoma e Gomorra. Então, Deus vai, a Bíblia diz que dois anjos, todas as vezes que você vê a expressão anjos no Antigo Testamento, é o próprio Deus. Então Deus para a próxima tenda de Abraão. E Abraão olha de longe e diz: espera aí, esses dois homens são diferenciados. Deixa eu me aproximar. E ele começa a desenvolver um diálogo. E para onde vocês estão indo? Estamos indo para Sodoma e Gomorra. Não, calma. Vocês precisam comer a honra. Vocês precisam comer. Ele foi lá: Sara, faz aquele bolo, aquele pão que só você sabe fazer, em festas especiais, de final de ano, para esses dois homens. Chamou os seus servos, pega o melhor, sabe aquele novilho que a gente está guardando para um momento especial? Mata para eles. Honrou o Senhor. E aí o Senhor começa a abrir o seu coração para Abraão. Olha aqui, preste atenção. A Bíblia diz, ouça isso, que Deus não faz nada antes de revelar ao coração dos seus servos, os profetas. Às vezes você está ouvindo seus amiguinhos, né? Depois do culto comendo lanche e pizza. Você tem que ouvir a palavra que sai do altar. E eu não estou fazendo aqui apologia a mim, defendendo, não, pode ser qualquer um pregando aqui. Subiu aqui é profeta. Subiu aqui não fala de si mesmo não, e se falar de si mesmo, vai se dar mal com Jeová. Então você tem que ficar atento, é com a palavra que sai aqui do altar, não que sai da pizzaria ou da lanchonete, ou do churrasco. Às vezes você está dando mais ouvido à palavra que sai lá segunda-feira na sua empresa, e você está desprezando a palavra do altar. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Ouça isso. Aí Abraão diz: caramba, ele vai destruir Sodoma e Gomorra. Meu sobrinho, a esposa dele, minha sobrinha estão lascados. Aí ele começa: Senhor, se tiver 100 justos em Sodoma, o Senhor desiste dessa ideia? O Senhor diz: desisto. Aí ele vai baixando: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor desiste dessa ideia de destruir Sodoma? Ele diz: lógico. Ele chegou ao número de 10. Ele diz: se tiver 10, faz assim, 10, a sua palma, 2 mãos, 10. Não tem nenhum lado 3 aqui não, né? Então são 10. Eu estou brincando, gente, estou falando nada de política, estou descontraindo, tá? Não fica chateado comigo não. Olha aqui, 10. Se tiver assim, Deus, o Senhor desiste? Ele diz: lógico, desisto. Mas olha o que a Bíblia diz, que Deus não encontrou. Gente, não era um povoado, não era uma vila, era uma cidade grande. Era uma cidade grande. Preste atenção, Ló, ele está com uma grande corporação. Ele está indo para uma cidade grande, tem mão de obra, tem logística, preste atenção, tem logística, tem pasto, tem água, tem água. Então é uma cidade grande. Ele tem como vender, ele tem como comprar, é uma cidade grande. Deus não encontrou 10 justos nessa cidade, e Deus destruiu.
Então preste muito bem atenção nas suas escolhas. Agora veja, Deus, Ele não faz pacto com o pecado. Os homens de Sodoma perceberam que dois seres diferentes na casa de Ló, e que os homens da cidade, sabe o que os caras queriam? Os caras da cidade, eles queriam ter relação sexual com esses dois anjos. Eles queriam transar com os dois anjos. Ló disse: por favor, cara, os caras estão hospedados na minha casa, não faça isso. Sabe o que Ló teve que fazer? Eu tenho 2 filhas, pega essas 2 meninas que são virgens ainda, e faz o que vocês bem entender, mas deixe esses homens quietos. Olha o absurdo, olha o grau, o nível de malignidade no coração desses homens de Sodoma e Gomorra. Você acha que o Brasil está mal? Ah, pastor, ideologia de gênero, legalização do aborto, isso aqui. Os caras perceberam que eram anjos e queriam transar com os anjos. Eu não estou falando que aqui está bom, mas eu só quero que você entenda o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, versículos 12 ao 13 diz: os 2 homens perguntaram a Ló, os anjos: você tem mais alguém nessa cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. Olha o grau de malignidade nessa cidade, e foi onde Ló achou que era bom. O zoiudo achou que era legal. Preste atenção, você consegue ver aqui nesse texto, que nós acabamos de ler, que os anjos, eles têm pressa, e nem eles estão suportando ficar ali. Eles têm pressa. Por que eles têm pressa? Porque ninguém, ouça isso minha gente, por favor, eu vou falar pausadamente. Se você nunca entendeu isso na Bíblia, eu vou te falar agora. Ninguém pode atrasar o juízo do Senhor. Ninguém tem o poder de atrasar o juízo do Senhor. Os anjos têm pressa para executar o plano de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Às vezes nós achamos que Deus vai esperar a nossa boa vontade de mudar, de abandonar o pecado, de abandonar o vício. Deus vai esperar a gente aprender a entender sobre a importância do dízimo, da generosidade, de se envolver na igreja, de ser um líder de célula, de ser um anfitrião, de ganhar almas, de consolidar, de abandonar o pecado. Às vezes a gente acha que Deus vai esperar a nossa boa vontade. Não vai, não vai. Na hora que Ele tiver que executar, você não vai atrasar nem 1 milésimo de segundo. Ninguém tem esse poder. É melhor, preste atenção, é melhor você agir rápido, é melhor você se encaixar dentro dos planos de Deus. Pare de bobagem, se conserte, faça o que tem que ser feito, perdoa logo, meu irmão, libera o perdão logo, sai dessa empresa logo, depressa. Se Deus está mandando, sai. Abandona essa amizade urgentemente, ela vai matar você. Pastor, ele saiu e fala, mas quando eu estou com ele não toca. Ei, existe a mensagem verbal, existe a mensagem do coração. Se você tiver com bandido e a polícia pegar ele, ele não precisa falar que é bandido, você vai rodar junto com ele. Você prioriza mais a amizade, o relacionamento, do que o seu Deus, do que a sua própria vida. É uma questão de vida ou morte aqui. Nesse caso, morte física, porque espiritual já tinha morrido há muito tempo. Então nós ficamos, preste atenção, brincando, cutucando a onça com vara curta. Você vai morrer.
Não abandone esse pecado não para você ver. Não abandone essa prática pecaminosa não para você ver. Fica achando que ninguém sabe que está dando certo para você ver. Fica achando que Deus está fazendo vista grossa para você ver no que vai dar estranho. Agora preste atenção. Tem coisa, meus irmãos, que não dá para esperar. Não dá para ficar dando desculpa ou contra-argumentando. Olha o que o anjo disse para Ló e para a sua família. Gênesis 19:17. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor a vida. Esquece, velho, ovelhas. Esquece patrimônio. Esquece dinheiro. Esquece colega. Esquece, minha irmã, a cabeleireira. Esquece a manicure. Esquece o colega do futebol. Esquece o colega da comunhão. Esquece. Ei, por amor à sua vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será o quê? Morto. Tem gente morto espiritualmente. Eu vou ao culto, eu não sinto nada. E eu não sei porquê. Não vem pôr a culpa na igreja não. É aquela amizade que você está tendo. É aquela conversinha que você tem lá e você acha que não vai dar em nada. Está te matando. Está matando a sua fé. Quando você chegou na igreja, eu era o mesmo pastor, o mesmo Isaac, a mesma unção, o mesmo louvor. E Deus mudou a sua vida. Você fez uma amizade com quem já estava aqui e contaminou seu coração. Vamos virar o ano, gente. A gente tem que virar a chave. Tem que virar a chave. Tem que pegar no tranco, pelo menos. Ai, mas sempre foi minha amiga. Foi sua amiga, mas saiu do propósito de Deus. Você tem que abandonar, senão vai te matar. Pode descer um anjo e você não vai sentir nada, como Sodoma e Gomorra não sentiu. Ah, mas ela não tem amizade, ele não tem amizade. Problema deles. Cuida da sua vida agora. Cuide da sua família. É questão de morte ou vida. Tem coisas que não dá para esperar não. O anjo está dizendo pressa. Preste atenção, meus irmãos. Ouça isso aqui. Deus, anote por favor, senão você vai esquecer. Deus nunca cobrará algo que não tenha avisado antes. Deus nunca cobrará algo que não tenha avisado antes. Deus é justo. Deixa eu te falar, eu falei de manhã e repito. Você veio no culto, já era. Está sendo avisado. Você está online, está sendo avisado. Está sendo avisado, amigo. Deus está te avisando. Isso é misericórdia do Eterno. Ló e as filhas obedeceram, mas infelizmente a esposa não obedeceu. Gênesis 19:26, anote. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna. Não vem me dizer que não sabia, ele avisou. Ele avisou. Coluna de sal aqui, a Bíblia não diz que ela foi transformada em uma estátua de sal. A Bíblia não disse no que ela foi transformou numa coluna de sal. Mas esse sal aqui simboliza pó, porque o homem veio do pó e para o pó vai voltar. Ou seja, em pó o vento leva para onde quer. Sumiu do mapa, acabou. Ela morreu. Ela morreu porque não obedeceu. Agora preste atenção aqui, eu começo a mensagem. Mas ela não vai ser longa não. Eu começo a mensagem aqui. Primeiro, anote aí. Não são as nossas pernas, nem as mãos, que decidem se seremos abençoados ou não, vírgula, mas sim o coração. Ah, pastor, mas eu estou fazendo, eu estou envolvido, não deixo de fazer nada. Não é as mãos e nem os pés,
É o coração. Você pode estar aqui dentro fazendo um monte de coisa, seu coração está lá fora. Você pode estar aqui com cara de crente, roupa de crente, cabelo de crente, cheiro de crente, canta música de crente, tem a Bíblia de crente, mas o seu coração ainda pode estar lá fora. Não são os pés e nem as mãos que definem se seremos abençoados ou não, mas o coração. Por que o Senhor está falando isso? Porque a mulher de Ló já estava fora da cidade. Ela já estava onde? Fora da cidade, mas o coração dela estava em Sodoma e Gomorra. O coração dela, e a cabeça vira para onde está o coração. Você vira para ouvir para onde está o coração. Eu estou ministrando pausadamente para você pegar letra por letra, frase por frase, ponto por ponto, vírgula por vírgula. Amém? Não basta estar na direção certa. O que define, gente, é o coração. Tem gente que diz: pastor, estou fazendo tudo certo. Mas e o seu coração? Pastor, eu já fiz casados para sempre. Eu já fiz universidade da vida, capacitação de destino. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou na igreja há tanto tempo. Mas e o seu coração? E o seu coração? Deixa eu te falar uma coisa. Saudades daquilo que Deus mandou você abandonar, mata. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus mandou esquecer e você quer continuar, isso pode te matar. Se Deus tirou da sua vida e você está insistindo, isso pode te matar. Saudade de pessoas e lugares que não estão no centro da vontade de Deus, pode te matar. Agora preste atenção, irmãos. O que essa mulher tinha de maior valor estava com ela. Quem estava com a mulher de Ló? Diga, Ló. Quem estava com a mulher de Ló? Ló e as filhas. Eu disse aqui, pastor Wagner e pastor Adriana falaram aqui do casamento. É nosso maior patrimônio. A família dela, as filhas dela, o marido dela estava com ela. Por que ela foi olhar para trás? O que aquela mulher tinha que não estava com ela? O que ela tinha de maior valor para olhar para trás? Não tem outra coisa. Bens materiais, amigos, amigas, colegas. Bateu a saudade dela. Sofá, ovelhas, que Deus disse que não era para olhar. Lá atrás só estava coisas materiais, a rede de relacionamento dela. Irmãos, preste atenção, a questão aqui é obediência. É o quê? Obediência. Decida, querido, obedecer. Eu não posso obedecer por você. A sua esposa não pode obedecer por você. Os seus filhos não podem obedecer por você. Os seus tios não podem obedecer. Podemos interceder, mas a decisão de obedecer é sua. O preço da desobediência é caro demais, irmãos. Pode custar a sua própria vida. O preço da desobediência é caro demais. Preste atenção, vamos aprender com o nosso irmão apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14. O apóstolo Paulo nos ensina o seguinte, ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Preste atenção, irmãos, quem está falando é Paulo. É um cabeção, é um cara inteligente, escreveu mais da metade do Novo Testamento, falava 2 idiomas, dupla cidadania. Cara, tem muita coisa para ensinar, mas ele diz: olha, de tudo que eu sei, eu vou ensinar para vocês uma coisa. E ele vai nos ensinar, ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para... Você está com saudade da cerveja ainda? Que eu já vi crente dentro da igreja fazendo comparação da vida dele no mundo. Pastor, quando eu era do mundo parece que não tinha essas lutas. Eu já vi gente falar: mas para ser crente tem que largar a cervejinha? Não, você pode ir com ela para o inferninho. Simples assim.
meu cigarro, pronto, câncerzinho no pulmão, arrebenta suas narinas, seus lábios, seus dentes, só isso. Uma vez uma moça chegou para mim e disse: pastor, uma jovem da igreja: pastor, quando eu era do mundo, as minhas amigas, os meus amigos passavam em casa sábado à noite, pagava cerveja, pagava balada, agora aqui ninguém paga nada. É lógico, eles estão te levando para o inferno e nós estamos te levando para os céus. Você tem que fazer alguma coisa, pague pelo menos o que você tem que pagar. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para, e avançando para a questão adiante. Ei, Deus tem mais. Foi um, Deus manda 100. Ei, perdeu 100, Deus manda 200. Deus tem mais, Deus tem coisas novas. Coisas novas Deus está fazendo. Quem pisou no Santo dos Santos em outro lugar não pode viver. Esquece o passado, esquece o que se foi. Mas foi bom, pastor, Deus tem coisa melhor ainda. Aleluia, aleluia. Ei, na época da tenda, chegamos a batizar 180 pessoas em um só dia. Coisa mais linda de ver o vídeo, a foto. 2 piscinas enormes, aquela avenida, essa avenida aí parada, fogos. Ei, foi lindo, foi, mas já passou, é passado. Agora eu quero batizar 300 no só dia, 500 no só dia, 1000 no só dia, 2000 no só dia. Em nome de Jesus, Deus tem mais coisas novas. Aleluia. Vai ficar preso no passado, irmão? Ele diz assim: ó, prossigo para o alvo, a fim de ganhar. Quem prossegue ganha. Quem olha para frente ganha. Ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Tem uma música antiga que diz assim: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Ó, estou seguindo a Jesus Cristo. ó, para trás não volto. Não volto não. vamos lá, toda a igreja. Estou seguindo a Jesus Cristo. R.R. Soares. Desse caminho Ó, eu Felipe. não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Ó, Pra trás não volto. não volto não. Esquece o passado. Sabe o que Deus fez com o seu passado? Jogou no mar. Nem Deus se lembra mais. Aleluia. Nem Deus se lembra mais. Lucas 9:62. Jesus outra vez respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, preste atenção. Se Deus deixou queimar, é porque não tem valor, querido. Se Deus está destruindo Sodoma, é porque Sodoma não tem. O que tinha de valor lá, Deus tirou. Era a família de Ló. Preste atenção nisso. Se Deus tirou algumas amizades do teu caminho, não chora não, querido. Não tem valor. Quem tem valor está do seu lado hoje. Você está entendendo? Quem tem valor é a sua família, é quem ora por você, é quem intercede por você. Se Deus deixou queimar, é porque não tem valor. O que tem valor está comigo. Diga: o que tem valor está comigo. Deus nunca destruirá o que é precioso. Escreva isso: Deus nunca destruirá o que é precioso. Se Deus destruiu, é porque não era precioso. Não chore pelo que Deus destruiu. Não chore pelo que Deus tirou da sua vida. João, Evangelho de João 14, 23 a 24. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Em outras versões diz: se alguém me obedece, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Versículo 24: aquele que não me ama não guarda as minhas palavras.
Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Você consegue entender? O que define se realmente nós amamos a Deus é a nossa obediência à palavra de Deus. Deus está mandando sair, sai. Se Jesus está chamando, se Ele está mandando, obedece, que é melhor para você. Ouça isso aqui, e eu já estou bem no final. Lucas 9, 59 ao 62. Jesus outra vez. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você acha que o pastor Isaac é duro? Oh, o pastor pega pesado, é que isso não foi da igreja de Jesus. Você imaginou eu falar assim: ô irmão, deixa que seu pai enterra seu pai, velho, vem para o culto. Mas pastor, que absurdo, só pensa na igreja. É assim ou não é? Mas foi o que Jesus falou. Jesus disse assim, ó: porém, vai e proclame o reino de Deus. A outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar a me despedir da minha família. Aí Jesus responde, outra vez nós lemos: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que esses dois jovens estão querendo fazer? Eles estão querendo cumprir regras. A regra e a cultura da época dizia que o filho mais velho só podia sair de casa depois que o pai morresse. Então ele está dizendo para Jesus: Senhor, deixa eu te falar uma coisa, meu pai não morreu ainda, deixa pelo menos, eu vou te seguir, eu te amo, mas deixa eu ir sepultar o meu pai. Eu disse: filhão, esquece, deixa que os mortos sepultem os mortos. Ao outro Senhor diz: ei rapaz, esquece, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto. Está com saudade do quê? Você está parado por quê? Você quer agradar a sua família, seus amigos, sua carne, para depois seguir a Cristo? Você está enganado. Deus não vai te esperar. Você não vai atrasar o juízo de Deus. Não vai. Deus vai fazer. Com Deus, você só não muda se não quiser. Fala para o teu irmão: com Deus, você só não muda se não quiser. Se coloque de pé, por gentileza.